Olá, boa noite. Já estamos começando a nossa live sobre reforma eleitoral. Já estamos ao vivo. Quero convidar todos que estão aí para entrar para a nossa live, nos acompanhar aqui. A gente vai falar sobre vários assuntos que estão sendo discutidos no Congresso em relação à reforma eleitoral. Na semana passada, o Congresso já aprovou o fundo eleitoral, que passou de 2 bilhões em 2018 para quase 6 bilhões agora em 2022. Essa é apenas uma das mudanças que estão ocorrendo, né, na legislação para 2022. Eu tenho dito por aqui que a gente só tem uma certeza até agora, que haverá eleições, né, em 2022 para presidente, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, né, para senadores também, não sei se eu falei, mas enfim, a certeza é essa. Agora, o que não está nada definido são as regras do jogo, como se dará o processo eleitoral, porque justamente essas regras estão sendo alteradas. A Constituição será alterada após a aprovação da reforma eleitoral, que tem que ocorrer até o mês de outubro desse ano, né? Para que possa vigorar nas eleições de 2022. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Dr. Juvenal Kleiber, que ele é especialista em direito eleitoral, né? Deixa eu ver aqui se ele já entrou aqui, pra gente convidar a live e a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar a sua pergunta aqui, que a gente vai estar... Boa noite, doutor Juvenal. Tudo bem, Márcia? Tudo jóia? Eu queria até perguntar para as pessoas se o áudio está bom, né? Porque eu estou usando aqui um microfone diferente, que o meu fone de ouvido deu um problema aqui. Podem comentar aqui, gente, se o áudio está bom, por favor. Tá, né? A Analisa acabou de me falar aqui que tá bom. O áudio tá ótimo. Então tá. Tudo bem, doutor Juvenal? Bem, Márcia, boa noite. Primeiro, me desculpe aí a demora de entrada. Aliás, eu estou com um problema técnico. Eu estou em Brasília, Márcia. Tenho trabalho e acabou que a conexão aqui, por incrível que pareça, do hotel caiu. E eu tive que fazer manobra com o celular. A imagem está pegando perfeita. Eu queria só que o senhor baixasse um pouquinho. Tá cortando um pouquinho, tá mais perto. Isso, fica melhor para a gente enxergar melhor isso. Se puder baixar mais um pouquinho. Para começar, eu não trouxe. Para poder visualizar. E vai melhorar um pouquinho. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai melhorar. Um minuto só. Tudo bem. Então, enquanto isso, eu vou falando com o pessoal que está aqui nos acompanhando. Eu estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão das mudanças. A gente vai tentar falar o máximo possível que der aqui, porque é tanto assunto, né? Essa é a maior reforma dos últimos anos, né, doutor Juvenal? Que está ocorrendo. São muitos assuntos, né, que estão sendo discutidos. A gente já houve reforma em anos anteriores, né? Mas assim, agora é uma quantidade muito grande de alterações, né, que estão sendo previstas, não é isso? Isso. Inclusive, né? a todos aí que estão nos vendo e ouvindo, né? Queria, antes de mais nada, mandar um abraço à minha família, que eu estou aqui, que já verifiquei aqui que eles estão aqui. Os meus primos de Goiânia que estão nos vendo, minha querida Natividade. E, por incrível que pareça, uns amigos de Silvânia, estado de Goiás. Ai, que bacana. Sejam todos muito bem-vindos, né? A Gisela está falando que melhorou aí, né? Melhorou. Aí foi juiz e lá minha família residiu por 8 anos. Então, um grande abraço a todos. Sim. Mas, verdade. São muitos temas hoje, né? E antes da gente começar, doutor Juvenal, eu vou fazer o que eu costumo fazer aqui, mas apesar de que tem muita gente que lhe conhece aí na live, mas eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Juvenal, para quem não conhece, né? E também essa live vai ficar gravada aqui e sempre as pessoas vão ter a oportunidade de estar vendo depois, né? Então, eu vou falar do doutor Juvenal, que ele é, como já falei anteriormente, ele é especialista em direito eleitoral, né? Está no Tocantins desde 1989, veio de Goiânia, Goiás, onde já teve escritório, e hoje ele mantém escritório aqui no Tocantins, em Palmas, aqui na capital, e também em Araguaína, né? Atuando nas áreas de direito público, eleitoral e tributário.
E algo interessante, né, que o doutor Juvenal, ele é o primeiro e único advogado aqui do Tocantins que recebeu a medalha Mérito Eleitoral, que é a maior honraria do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, né? Também é palestrante, articulista e também tem vários artigos publicados em sites e jornais do Estado. Então, assim, eu convidei mesmo uma pessoa que é autoridade para falar sobre esse assunto, né? E também vem acompanhando esses desdobramentos da reforma eleitoral, né, doutor Juvenal? Porque isso está sempre nesse meio, atuando em campanhas políticas, né? Inclusive, na última, a gente teve contato, né? A gente trabalhou na mesma campanha, enfim. Me fale um pouquinho sobre essas mudanças. Então, são tantos assuntos, a gente vai tentar falar dos principais, né? Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da sua... como você está vendo essa reforma como um todo nesse momento. Antes de mais nada, Márcia, obrigado pela autoridade. Eu sempre falo que não sou nada disso, apenas tive a confiança do Tribunal Regional em me dar essa autoria, e me motivou muito, me encantou muito, e aqui eu devo isso ao doutor Hélio Miranda e também a todos os juízes que compunham o Tribunal Regional Eleitoral no ano de 2009, quando eu recebi essa medalha e guardo com muito carinho e está exposta no meu escritório. Nós falávamos fora do ar, Márcia, sobre a quantidade de assuntos, né? Sim. Recorda bem que até eu falei para você, Márcia, é muito assunto para pouco tempo. Muito assunto, é verdade. Então, assim, a gente pode depois até dividir essa live, depois fazer uma outra sobre outros temas, né? Não, vamos fazer o seguinte para nós tentarmos, né? Dentro dos que você me pediu que aqui falasse, eu vou dividir em tópicos, tá? E eu fiz numa sequência onde eu tenho certeza os nossos ouvintes e quem está nos vendo agora, eles entenderão bem. Todos já sabem matérias pelos quais falaremos hoje, não é? Uhum. Muitas matérias. Então, eu vou iniciar, se você me permitir, pelo voto distrital. Posso fazer? Claro, vamos falar sobre isso, porque eu considero que essa questão do distritão, como está sendo falado, né? Estou falando de distritão, porque é como a mídia está tratando, né? É um dos assuntos mais importantes, porque vai mudar totalmente as regras do jogo, né? Hoje, por exemplo, se elege um deputado de uma reforma, e a partir daí vai mudar tudo, né? Então, explica pra gente o que é esse distritão, doutor Juvenal. Eu vou explicar primeiro o que é esse voto distrital e vamos falar sobre as reformas do voto distrital. Então, vamos fazer um bate-bola que eu acho que vai ser bem legal e as pessoas irão entender. Porque não é matéria fácil de entender, não. Imagino. Eu sempre falo, Márcia, nas lives que eu participo, nas palestras que dou, que os entendimentos daquilo que eu irei falar hoje são meus. Obviamente, nós temos aqueles que pensam em contrário, assim faz parte, é assim que tem que ser. E eu sempre começo falando o seguinte, no dia de hoje, tá? Hoje é 20, né? 20 de julho. 20. Sobre as matérias que nós iremos falar, o direito eleitoral pensa assim, porque muda agora e a todo momento, principalmente em véspera de eleição. Mas antes de dizer o que é o voto distrital, a gente tem que falar que já tem tempo que se discute a realização de uma reforma política no Brasil, né? Essas reformas vêm de necessidades de que os tribunais, pelas decisões, tanto os regionais, os juízes eleitorais, quanto também o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é muito dinâmico o direito eleitoral. Então, muitas das vezes, há reformas entre uma eleição e outra, né? Nós temos que lembrar que eleições a cada 2 anos, né? Nós temos eleições municipais, prefeito e vereadores, prefeito e vice-vereadores, e temos eleições que é o que o ano que vem acontecerá, que é para governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, por trás dessa discussão, o que encontra é o fator que está em moda agora, falar sobre a representatividade, que em síntese é o voto distrital. Mas, considerando esses imensos números de eleitores, de decisões, de pedidos de estados, municípios, toda essa convergência que há dentro de uma eleição, está se pensando falar no voto distrital. Na Europa, isso já é comum em muitos países, França, Alemanha, enfim, existe também essa questão do voto distrital. Mas, enfim, o que é esse voto distrital?
E aí nós já temos que dar a primeira opinião sobre isso. A matéria do voto no Brasil ela é constitucional, ou seja, está na nossa Constituição. Então, como que se modifica? Através de uma PEC, né? Que é um projeto de emenda constitucional. Então, essa PEC ela tem que ser votada, segundo a própria decisão já do Supremo, um ano antes, para dar segurança jurídica aos partidos, aos próprios juízes, aos advogados, ao Ministério Público, enfim, e principalmente aos políticos e o eleitor, né? Quais serão as regras que serão implementadas. Então, nós temos a eleição em outubro do ano que vem, certamente o Congresso que existe uma reforma. Essa reforma ela tem como relatora a deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, salvo o melhor juízo, mas eu acho que é Podemos. Isso mesmo, né? Essa PEC, para que os ouvintes nossos estamos assistindo possam saber, ela necessita, para ser aprovada, ela necessita de 3/5 dos votos do número de deputados que existem no Congresso. Ou seja, resumindo, de 308 deputados no Congresso, da Câmara Federal e 49 senadores no Senado. Pronto. Isso é que precisa para mudar. Então, existe um projeto de se mudar a nossa plataforma em face de eleição para que o voto seja distrital. Para você ter uma ideia, e todos, isso já tentou se passar em 2015 e em 2017. Coincidência, véspera de eleição, como eu falei. Então, ocorre. Veja bem, qual que é a diferença que nós temos aqui que falar entre voto proporcional e o distrital? Tá, vamos lá. Na realidade, isso é uma coisa que eu defendo, existe, para vocês entenderem, o voto proporcional e existe o voto majoritário, né? O voto distrital seria, em tese, a eleição de legisladores, deputados federais, estaduais ou vereadores, né? Aí, dependendo da eleição, que pela maioria dos votos eleitores em distritos. Vamos supor que no Tocantins, vamos supor que existe aqui 1 milhão na eleição do ano que vem. Nós temos 1 milhão e mais de 1 milhão de eleitores. Então, o que nós vamos fazer? Nós dividiremos as vagas pelo número, tá, de eleitores e aí nós teremos os distritos de cada candidato. Então, vamos supor, federal, ia ter federal do Bico, ia ter federal do Sudeste, concorrendo entre eles. Resumo, é isso que é o voto distrital. Vamos aqui dar um exemplo aqui para que todos possam entender melhor ainda. O Estado de São Paulo, hoje, ele tem 70 deputados federais, né? Eles disputam aproximadamente 28 milhões de votos, para vocês terem uma ideia. O voto distrital, o Estado seria dividido em 70 distritos eleitorais. Ou seja, um em cada vaga. Tá? Então, em resumo, isso seria o voto distrital. A mesma coisa que nós pegarmos Palmas. Palmas nós temos hoje aproximadamente aí 180 mil eleitores. Então, nós dividiríamos as vagas da Câmara, né? Que são 24, e dividiria esses distritos. Então, seriam 24 distritos. Então, seria a mesma coisa, gente, de ser eleito por Taquaralto, pelas Arnos, não é? Resumo, isso é o voto distrital. Para completar um pouquinho mais aí, para a política, para pimentar, eles ainda estão entendendo da possibilidade, nesse projeto, tá, de ter um distrital misto. O que é isso? É uma combinação do voto proporcional e do voto majoritário. Né? Para você, mais ou menos, vamos de novo pegar lá no estado de São Paulo. Seria dividido por 35 distritos. Você lembra que no total, no distrital, eram 70 que eu falei. Então, eles dividem metade para o distrital e metade para o voto, no caso, proporcional, que é esse normal que nós temos hoje. Né? Então, enfim, isso seria, para vocês terem uma ideia, o que é esse voto distrital. E o que eles entendem hoje que o voto distrital é melhor aqui no Brasil? Porque acabaria aquela coisa de deputado eleito, vamos supor
aqui no Tocantins, do Bico do Papagaio sendo representante de cidade do Sudeste. Deputado do Sudeste representando o centro. Então, em síntese, seria essa a ideia. Não acredito que nós tenhamos hoje ambiente. Tanto é verdade que disse da deputada Renata Abreu, ela foi colocada em votação e foi pedido vista, e eu não acredito que até outubro possa ser votado. Não há ambiente político para isso. É possível? Sim, é possível ser votado. Mas não há ambiente político neste momento para essa mudança drástica que seria da nossa política, né? Doutor Juvenal, eu tenho lido a respeito desse assunto e, assim, tem muitas críticas, né, em cima dessa proposta, né, da deputada. Principalmente porque se fala muito que esse novo modelo, né, de escolha, né, dos deputados, né, e também vereadores, porque vai valer também para as eleições municipais, de certa forma, ia privilegiar quem tem mais dinheiro, né? Porque eu até lembrei de uma história que eu lembro que eu sou lá de Araguaína e eu lembro que teve uma época lá que um vereador foi o mais votado da cidade. E ele não fez coligação com os partidos, né? Ele foi pelo partido sozinho. E ele não foi eleito. E aí, na época, eu fiquei me perguntando, mas por que é injusto, né? Por que ele não foi eleito se ele teve mais votos que todo mundo, né? Mas é porque o nosso sistema é proporcional. Então, assim, hoje os votos valem não só o do candidato, mas do partido. E pelo distritão, né? Não seria assim, né? Isso, não valeriam os votos nos partidos apenas na pessoa, né? E, de certa forma, não é que seria justo. Algumas pessoas que criticam falam que é um processo antidemocrático. O senhor vê dessa forma, porque eu assisti esse dia uma live do professor que estava falando a respeito desse sistema do distritão, que ele é adotado pelo Azerbaijão, pelo Butão e pelo Afeganistão. Então, assim, a gente está querendo trazer para cá esse sistema, né? Então, não seria algo mais moderno, digamos assim, não seria tão democrático. O senhor congrega dessa mesma opinião a respeito desse modelo? Eu congrego. No Brasil, na minha opinião, o que precisa mudar é o modelo que nós temos hoje. O presidencialismo, com todo respeito, para a cultura do Brasil é muito complicado. Porque hoje nós temos um presidente, nós temos um governador, nós temos um prefeito, que tem que ter sempre excelentes relações com o legislativo. Porque se não tiver, pedido de impeachment, isso, aquilo, enfim. É muito complicado. A nossa cultura, a gente tem que achar um modelo mais apropriado. Eu sou favorável à continuidade do nosso sistema. Proporcional. A forma. Eu acho que o Brasil está na hora de pensar na possibilidade, tá, de um presidencialismo misto, tá, mais ou menos parecido com o que existe na Grã-Bretanha. Obviamente, lá tem a monarquia, que é acima de todos, né? Mas, enfim, a monarquia lá é meio que, digamos assim, só entra para quando o parlamento não sobre algum assunto, ele não tem alguma identidade, tanto de um lado quanto de outro, porque o parlamento inglês tem sempre oposição, como é aqui no Brasil também. Mas sobre essa coisa desse candidato Sérgio Araguaína, mais na frente nós iremos falar também, porque está dentro dos nossos assuntos, que é a questão de como é que funciona o voto no Brasil, né? Eu vou falar sobre isso, mas eu não sinceramente, quando eu falo para você aqui em Brasília não tem ambiente no momento, é porque há muitas diferenças de pensamento entre o que quer o deputado federal e o que quer um senador. Porque isso muda tudo. Não é simplesmente vai mudar a forma do nosso voto. Se nós vamos votar apenas se vai ser distrital, se vai continuar proporcional, se vai ser um distrital misto, enfim. Não é simples assim. Você tem que congregar muita coisa. E nós não podemos esquecer que os políticos só existem porque existem partidos. Né? E ficou muito bem definido na ficha limpa também, quando a partir de 2006, começou a discutir muito se os políticos poderiam sair do partido ou não, né? Porque quando nós votamos, Márcia, nós votamos uma vez apenas, mas ele vai para duas pessoas, né? Ele vai para o político, que nós votamos, e o partido dele. Então, o partido incorpora o voto hoje no Brasil do eleitor, né?
Então, é uma situação muito complicada, extremamente discutível. Isso está E sendo. dessa forma que está sendo proposta, os partidos ficaram enfraquecidos, né? Porque o voto não ia valer para o partido, só para o candidato, não é isso? É uma tese que existe, mas também tem os seus defensores, né? Que nós temos que respeitar. Aliás, isso é democracia. Sim. Eu queria agradecer aqui o pessoal que está entrando. O Jorge falou aqui, parabenizou pelo debate, né? Que é importante para futuros candidatos, realmente, por isso que a gente fez esse convite para o doutor Juvenal, porque existem muitas dúvidas, né? Sobre como vai ficar, se for aprovado. Eu vejo muita gente falando, nossa, eu não quero que seja aprovado, todo mundo preocupado. Doutor Juvenal, só para a gente encerrar essa parte aqui sobre o distritão, né? Hoje, por exemplo, um deputado federal, que a gente vê que tem muitos aí que foram eleitos aqui mesmo no estado, que não tiveram tantos votos, mas foram eleitos por causa do nosso sistema proporcional, que aproveitou votos da coligação, de outros candidatos, até de outros partidos, né? E hoje, por exemplo, ele não conseguiria ser eleito, a não ser que tivesse muitos votos, né? Hoje, para eleger um deputado federal aqui, por exemplo, acho que deve ser uns 80 mil votos, né? Tem que ver a questão do quociente eleitoral, como vai ser. Ou seja, hoje, se o Distritão entrasse, um candidato teria que ter um partido teria que ter um candidato forte e um monte de candidatos fracos para poder gerar votos, para poder eleger esse mais forte. Seria mais ou menos isso? Seria. Em tese seria, mas o que eles estão aqui também discutindo? Eles discutiram, inclusive, a possibilidade de não ter eleições no ano que vem. Até isso, existem gente em Brasília que defende dentro do Congresso. Falando Querem Congresso, se perpetuar no poder, não quer ter eleição. até isso tem, né? Mas, assim, para 2022, está prevista a adoção do sistema eleitoral majoritário nas escolhas, né, dos deputados federais e estaduais. Que, na tese deles, eu estou dizendo, seria aquele distritão puro, né? Não seria o misto, no qual seriam, como você disse, os eleitos são os mais votados, sem levar em conta os votos dados aos partidos, como eu aqui disse. Hoje o voto no Brasil é um candidato e outro para o partido. Lembrando que não existe mais coligação, não existe mais coligação desde a última eleição. Não é? Nós tivemos aqui, eu vou falar sobre isso. Então, eles estão buscando, o Congresso está buscando um entendimento, mas que está muito difícil, do meu ponto de vista, para saber se já coloca isso aqui ou não. A relatora, a deputada Renata Abreu, ela defende que já tem que ser usado agora, não é? Já mas é como eu disse, o Congresso tem que botar isso até outubro, porque temos o princípio da anualidade, que é um princípio que o próprio Supremo Tribunal Federal defendeu que vige no direito eleitoral, para que a segurança jurídica, que ninguém seja pego com surpresa, né, sobre as regras, né? Então, e nesse sistema, o eleitor continuaria tendo 2 votos, não é? Só lembrando, tem o candidato do distrito, né, e o segundo para o candidato da lista proporcional. Isso eu já estou dizendo um sistema misto, que é o que eles também aqui estão entendendo. Se fosse aquela lista dividir quem seriam os candidatos distritais e quem seria os candidatos proporcionais se o sistema for misto. Mas, sinceramente, não vejo que isso... Não vejo. Porque, veja bem, nós temos fora... O direito eleitoral é muito dinâmico. Nós temos um problema já definido, que são as cláusulas de desempenho, até para que todos saibam aí. Houve, numa última reforma, o entendimento de que existiria um percentual mínimo de votos. Eu acho que deu um pouquinho de corte no seu áudio, não sei se é só para mim aqui. Alguém está percebendo? Tá sem áudio a impressão minha. Doutor Juvenal, você tá me ouvindo? Porque eu não tô conseguindo ouvir. A Dani tá me falando que tá sem áudio. Doutor Juvenal, o senhor tá sem áudio. O senhor poderia verificar aí? O senhor tá me ouvindo? O senhor tá sem áudio. O senhor tem como verificar aí que o senhor tá sem áudio? O senhor tá com fone?
Ficou sem áudio de repente. Verifique aí. Talvez você apertou algum botão aí, desconectou, não sei. Bom, vamos esperar então o doutor Juvenal tentar entrar novamente para ele verificar se o que aconteceu, né, com o áudio dele. Enquanto isso, vamos. O próximo assunto que eu queria discutir com ele, que eu acho que é muito importante que está sendo tratado aqui, eu acho que ele estava falando sobre a cláusula de barreira, não sei. Mas um dos temas que eu queria abordar aqui com o doutor Juvenal é sobre a questão da representatividade feminina. Obrigada, Dani, tá falando que a live tá legal. Porque por mais que se mantenha a cota de 15% para as mulheres, a gente tá. Parece que ele tá aqui, entrou novamente. Deixa eu tentar aqui chamá-lo. Vamos lá. Oi? Entrou. Voltou? Voltou com áudio, ótimo. Tem que você estava falando, que você estava falando sobre a questão lá da cláusula, né? Isso. E eu já vou falar sobre essa questão das mulheres em seguida, por incrível que pareça, o nosso próximo. Então, assim, são muitas modificações, Márcia, para que o Congresso chegue a um acordo. Porque uma modificação de uma emenda constitucional, uma aprovação de uma PEC, projeto de emenda constitucional, é acordo de livro. Você pode fazer através de acordo, mas tem que ser votado, como eu disse. Exige um número mínimo de votação, que é 308 deputados federais e 49 senadores. Então, não é fácil você conseguir às vésperas da eleição, né? Então, nós tivemos reforma agora em 2017, onde modificou a justiça eleitoral, a lei eleitoral foi modificada, exigiu um número mínimo, uma porcentagem mínima de votos, isso 10% do total do quociente que for ser achado para que um candidato do partido possa ser eleito, na soma de todos os votos do partido, né, para que um seja eleito, tem que estar no mínimo 10%. Então, assim, muitas coisas. Eles delimitaram a participação, inclusive, daqueles pequenos partidos que não conseguirem eleger, por exemplo, não pode participar, ter acesso ao fundo partidário, não pode ter acesso à propaganda de televisão. Então, foram muitas que eles aprovaram em 2017. E agora, 4 anos, já estão discutindo novamente, às vésperas de uma eleição, essa modificação, que não é uma coisa fácil, viu? Não é uma coisa fácil. Mas no Brasil, tudo é possível. Como eu disse, eu acho que não vai haver tempo, mas, de repente... Eu só não acredito nessas mudanças todas. Eu acho que no final das contas não vai mudar muita coisa, né? Quando chegar próximo, eles vão entrar no acordo e vai ficar mais ou menos como está. Para ele modificar essa questão do voto, eles vão ter que ver como é que vão ficar as outras modificações todas, se continuarão, se não continuarão. Inclusive, no texto da Renata, ela apresentou sobre essa cláusula de desempenho. Renata, gente, para quem não sabe, a Renata Abreu é relatora dessa PEC, está lá na Câmara Federal para ser votada. Ela fosse uma das novidades, eu vou falar aqui apenas de um assunto, porque o tempo nosso é muito curto, né? Sobre essa cláusula de desempenho, que trata dos limites mínimos de votos e parlamentares eleitos para que um partido político tenha acesso ao fundo partidário e à propaganda, que é aquilo que eu disse. Eles modificaram em 2017, vão ter que modificar de novo. Essa aí é a cláusula de barreira, né? Que já tinha sido aprovada em 2017, né? Exatamente. Essa questão dessas cláusulas de barreira, né? Que é uma coisa complicada em relação a isso, porque é muito complicado. Olha, para você ter uma ideia, modificaram uns 8 artigos do Código Eleitoral, da Lei das Eleições 9.504, né? Eles delimitaram, por exemplo, a divisão dos fundos, como é que é feito. Só para vocês terem uma ideia aqui, vou citar um aqui apenas. 48% seriam divididos entre partidos na proporção do número de representantes da Câmara dos Deputados. Enfim, é muito complicado. Aí 35% é para uma outra, 15% entre os partidos com proporção de número de representantes do Senado, enfim. E aí nós temos que também verificar como é que ficaria, por exemplo, os recursos do FEFEC, né, que é o nosso fundo público, que está sendo discutido. Isso eu queria até tocar nesse assunto aqui, porque tem uma pergunta bem aqui da Nayares, ela perguntando
se o senhor acha que o financiamento privado volta. A gente viu que semana passada foi aprovado já o fundo, né, eleitoral. Triplicaram o fundo. O senhor acha que seria uma boa voltar, porque ele foi justamente instituído para evitar a corrupção, Caixa 2, né? Um abraço para Nayara Ares, grande advogada, tá, Tocantins, menina estudiosa, direito eleitoral também. Que maravilha. Nayara, que família é de Porto Nacional, que vem a Maiceiro, o bairro mais chique, é a minha Natividade, eu sou de Natividade, eu não sei se sabe, a família toda... Conheço Natividade, é uma cidade linda. Nacional, nosso bairro mais chique, e a Nayara, a família dela é de lá, um grande abraço. Cara, ela já sabe da minha posição, mas eu quero externar. Eu sou a favor da volta, eu não tenho dúvida alguma. Eu não sou a favor de... Você imagina só, por que é que foi feito o fundo? Para criar menos acesso das empresas jurídicas aos candidatos para evitar problemas, digamos assim. Não é? Todos os problemas que tivemos aí, eu não quero que está partido, nada. Hoje a coisa não é para isso, e nem gosto de falar sobre esse assunto. Mas, enfim, a finalidade do fundo é essa. Então, você veja bem, nós saímos de uma eleição de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões. É muita coisa. É muita coisa. É bilhões, gente. Não é mi, não. É bi, né? Muito dinheiro, né? E o país, numa situação dessa, com a pandemia, o povo morrendo de fome, sem emprego. Enfim, eu também sou totalmente contra, né? Tem coisas que não dá para... Às vezes eu não quero expor meu ponto de vista, mas eu não me seguro e acabo falando. Por favor, voltar o emprego, da possibilidade das doações de pessoas jurídicas com uma fiscalização intensa, como é hoje feito pela Justiça Eleitoral e pelos representantes do Ministério Público e pelos cidadãos. Hoje nós temos ouvido acesso fácil à Justiça Eleitoral para fazer denúncia ao Ministério Público, à Polícia Federal. Então, eu sou a favor. Agora, olha o tanto de coisa, voltando ao nosso assunto, que teriam que ser modificados. Não é coisa fácil, né? Então, por exemplo, em relação a essas questões de mudanças, como é que eles teriam que definir, principalmente, como é que esses recursos do FEFEC se ficariam somente à disposição do partido após a definição dos critérios de distribuição dos seus candidatos. Como é que... Você entendeu? Então, assim, é muita coisa. Essa distribuição, na nossa lei das eleições, da 9.504, existe um artigo 16C, e aí a cabeça, se não falhar, acho que é o parágrafo 7, que trata desse assunto. Quando criou-se o fundo, obrigou-se os partidos a dar dinheiro à cota feminina, que é o que eu vou falar aqui próximo assunto, sabe, sobre isso, obrigou os partidos a também agora com a questão dos negros, obrigou os partidos a entregar esse dinheiro. Agora, isso vem sendo feito, não é? É isso que eles estão debatendo. Então, se mudar a plataforma de voto para um distrital misto ou distrital puro, ou mesmo se for modificar o nosso sistema, é muita coisa para em 2 meses eles verem. Por isso, só para você ter uma ideia sobre a questão das mulheres, que é a cota de gênero, né? Eu também sou contra essa mistificação de cota de gênero. Eu acho que isso, meu Deus, no mundo de hoje eu ainda vou definir gênero. Meu Deus, devia ser obrigatório ser uma divisão igualitária. Um país que quer desenvolver tem que ter uma divisão igualitária entre homens e mulheres. Não tem que ter, você vê. Bom, vamos para todo mundo saber uma historinha curtinha, gente. O voto feminino no Brasil, ele só foi permitido em 1932. Vai fazer 100 anos agora. É verdade. E aí vieram algumas reformas. E para você ter uma ideia, nessas reformas, isso a partir de 32, eles estenderam a possibilidade do voto das mulheres e também, posteriormente, tornou obrigatório, porque a mulher podia votar, mas não era obrigatório. Posteriormente, tornou esse voto obrigatório, sabe? Então, assim, e assim mesmo o voto sendo obrigatório para a mulher a partir de 32, era condicionado a uma série de restrições. Então, e aí, depois, em 1934, essas restrições foram sendo eliminadas pelo Código Eleitoral da época, mas a obrigatoriedade do voto permaneceu apenas com os homens. Eu estou contando apenas as historinhas, aí depois vamos pular 60 anos. Na década de 90, começou
as primeiras leis onde traziam a afirmação para que as mulheres pudessem participar de eleições proporcionais, que nem isso, não é, era permitido. E aí, em 1995, eu me recordo de ler até um livro da ex-deputada Marta Suplicy, foi ela que trouxe, através de uma lei dela, acho que a lei era 9.100, uma coisa assim, que foi na época ela era deputada federal, onde ela condicionou essa legislação que previu um número mínimo, acho que de 20% da lista de candidatos de cada partido ou coligação naquela época, né? Deveria ser preenchido candidatas mulheres. E aí depois nós tivemos a lei das eleições de 97, onde também algumas coisas foram melhoradas. Indicou-se, foi a primeira vez que indicou-se também, fora, depois de 95, o percentual das vagas reservadas às mulheres, ela deveria ser calculada sobre o total de candidaturas, que assim nem era, por exemplo, não era dessa forma. Enfim, e daí nós viemos, em 2009 também, veio a política da cota, começou a ter, que veio a Lei 1234 de 2009, onde falava de políticas de cota, deu nova redação também essa política, e começou-se a fazer a questão da proporcionalidade mínima de 30% das candidaturas femininas. Mas no Brasil, né, aquela questão que eu falei lá no início de cultura, é muito complicado. O Brasil precisa superar essa questão cultural. Até hoje, nós estamos, isso foi em 2009, da Lei 1234, 12 anos depois, nós ainda temos vereadores, partidos perdendo vereadores para usar candidatas laranjas. Só para Isso que eu ia falar, porque o que se fala é que as mulheres, elas, por mais que tenham essa cota, parece que os partidos, eles de certa forma não têm interesse que as mulheres participam e colocam lá elas como laranja, igual o senhor acabou de falar, simplesmente para cumprir a regra da cota, mas não dão oportunidades, inclusive a questão do fundo, que elas também teriam direito, não é viabilizado para elas. Então, assim, e parece que com essa reforma, por mais que não seja bem claro lá, se mantém o que vigora hoje, mas vai piorar essa questão, principalmente do financiamento, dos recursos. O senhor enxerga dessa forma mesmo? 2015, para você ter uma ideia, mas nós temos dois problemas culturais no Brasil. Nós precisamos criar mecanismos para a mulher participar mais da política, mas a mulher também tem que querer. Esse é que é o grande problema. São dois fatores que no Brasil são históricos. O Brasil precisa criar a situação jurídica para as mulheres terem a participação, mas a mulher precisa querer também. Hoje nós estamos cada dia mais aumentando, não é? Você vê que poucas vereadores hoje nós já temos, uma hora aumenta, hora diminui. O que é isso? É porque as mulheres também, os homens também, eu não vou falar que é só mulher, a vida da política não tem sido fácil. Muito pouca gente, diante de todos os problemas da vida, muita gente está pensando em não participar. O que, no meu ponto de vista, é um erro, porque nada mais nobre e democrático que a participação política. Nós só precisamos mudar um pouco a nossa cultura para as coisas engrenarem. Essa falando aí, em 2015, tinha um artigo na reforma, na 13165 de 2015, que destinava, acho, 5% dos recursos de campanha, e estipulou um limite que não poderia participar, ultrapassar 15%. Hoje não. Hoje nós já temos aqui, inclusive essa lei desse artigo foi tornada inconstitucional pelo STF, e hoje nós já temos, através da emenda constitucional número 97 de 2017, que é essa última reforma que eu me referi no início, não é? Ela quando vedou a celebração de coligações das eleições proporcionais para as casas legislativas, no caso vereador, deputado estadual e deputado federal, né? Ela também indicou já um percentual mínimo de aplicação das cotas para mulheres, que é 30%. Né? Então, isso já é um caminho, não é o suficiente, estamos longe ainda de ser o ideal, mas é o que nós estamos, você vê pela essa pequena história, estamos falando de história de 100 anos, né? Praticamente 123 anos, e nós não modificamos muita coisa, né? Quer dizer, de tempo, mas nós estamos evoluindo, né? Em relação a essa questão. Agora, uma coisa sobre a participação
dessa questão de mulher, o que precisa ficar definido é também o maior rigor da fiscalização em relação às candidaturas laranjas. A mulher não pode se permitir isso. Ela tem que entrar na política, é um Mas a direito. gente vê muito isso nas eleições, né? Você vê, eu que trabalho nessa área de comunicação, né? Sempre em campanhas políticas, às vezes a gente tá na hora de gravar lá o programa eleitoral, aí chegam as candidatas que são laranjas, né? Tem nem noção do que vão falar e a gente tem que criar mesmo até ali o que vai falar para o candidato. A gente vê muito isso, né? Muito mesmo, porque é só para cumprir tabela, digamos assim. Acho que elas têm um mínimo ali para participar, né? Mas, doutor Juvenal, eu queria mudar de assunto aqui agora para a gente falar, porque nosso tempo já está bem avançado nessa live, porque eu queria falar sobre um dos temas que a gente estava previsto, a gente ia falar sobre as eleitórias também, mas a gente já deu uma pincelada, mas não falamos ainda da questão do voto impresso, que é uma das coisas dessa reforma que está sendo bem discutida aí, né? Por questões óbvias, né? Por que está sendo tanto pautado. Mas, assim, eu queria a sua opinião a respeito desse assunto, né, do voto impresso. O senhor considera que há necessidade, considerando que o nosso voto eletrônico ele também já é auditável, né? Eu já vi algumas entrevistas do ministro Barroso explicando o funcionamento das urnas eletrônicas, né? E é assim, o senhor acha que vale a pena essa discussão e há alguma possibilidade da questão do voto eletrônico, aliás, o voto impresso ser aprovado, considerando também o custo altíssimo que vai ser para mudar essas urnas, né? Eu quero só dizer a você que tem uma outra PEC no Congresso Nacional, que é a PEC 135/219, onde eles estão discutindo isso, dessa possibilidade. Sinceramente, eu não acho que isso irá mudar. Sinceramente, não acho. Mas nós temos que fazer alguma avaliação. Eu acho que o sistema tem que ser mais transparente. Quanto mais transparente o sistema, melhor. Nós tivemos aqui um caso há 8, 9 anos atrás, 10 anos, de um americano que conseguiu, ele sozinho, burlar o sistema dos Estados Unidos, onde ele pegou, né? Ele pegou meio mundo de informações e repassou para a Rússia, enfim. Uhum. Ou seja, é difícil a gente hoje, eu não estou aqui criticando o voto eleitoral, ao contrário, eu sou da época ainda que quando eu comecei em direito eleitoral, o voto era impresso e nós fazíamos o que nós chamávamos à época de funeral das urnas, né? Onde as urnas, depois das eleições, elas iam todas para o fórum eleitoral e ali ficávamos velando as urnas a noite inteira. Eu lembro disso aí, eu lembro. Eu fiz cobertura de eleições que dessa forma ainda. O voto eletrônico ele veio a partir de 96, Sacramento. E o Brasil tem um sistema mais moderno do mundo. Agora, aqueles que defendem o voto impresso falam o seguinte: é tão moderno que ninguém copia. Eles defendem, né? Eu não estou aqui, eu não defendo, estou a favor do voto eletrônico, tá? Deixo muito claro isso. Acho que isso é uma modernidade que nós não podemos retroceder, mas nós temos que ser mais transparentes. Eu acho Essa transparência, o que você acha que seria? Por exemplo, hoje o TSE cuida de tudo, né? Ele teria que ser uma auditoria externa para tornar mais transparente essa questão? Seria isso? Elas são colocadas à disposição antes das eleições para que os partidos nomeiem representantes para que possam fazer a verificação se as urnas estão zeradas, porque são todos modos eletrônicos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, dá todas as condições para que os partidos possam, de fato, exercerem o direito de, assim, fiscalizarem a questão das urnas. É o que nós chamamos do zerésimo digital, porque existe o zerésimo, que é feito antes de iniciar a votação no dia das eleições. Existem lá os mesários e os fiscais, os delegados de cada partido, eles são chamados numa sala, aperta-se um botão e ali vai sair uma fichinha dizendo que dentro daquela urna não tem nenhum voto. Então, a Justiça Eleitoral dá toda essa condição. Mas, às vezes, também, como já aconteceu, de ficar esperando, já nessas últimas eleições, principalmente a eleição de 2014, tivemos um problema técnico. Eu acho que nisso aí poderia ser um pouco mais... Nós precisamos avançar. Eu acho que, tecnicamente, já é possível os partidos colocarem pessoas para ficarem junto com os servidores da Justiça Eleitoral. Não trabalhar. Os servidores da Justiça Eleitoral, não existe na Justiça do Brasil servidores com mais capacidade técnica, com maior imparcialidade,
pessoas que trabalham com amor, vocês não sabem o que é uma eleição da parte dos servidores da Justiça Eleitoral. É muito difícil, muito trabalhoso, sabe? E eles são pessoas absolutamente dignas. Por isso que no Brasil ainda não tem nenhuma comprovação de qualquer tipo de violação. Então, eu acho que essa situação está sendo discutida pela polarização que hoje nós vivemos, infelizmente. Tudo polariza, é Deus e o diabo, social contra liberal, enfim, essas coisas não vai nos levar a lugar algum. Isso precisa mudar. Mas nessa questão do voto impresso, eu não acredito que isso passe. O voto ele veio para ficar. É uma modernidade. Se os outros países não copiam, bestas são eles, porque é excelente. Enquanto eles passam lá meses, não é como e a gente fica sabendo rapidinho do nosso resultado. Né? Nós sabemos que é o presidente do Brasil, então isso aí não é verdade. Questão. Doutor Juvenal, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu estou à sua disposição. Faltou Eu queria falar um pouquinho das sobras eleitorais, só para a gente terminar aqui, para não ficar muito longa, né, a live. Sobre as sobras eleitorais, né? A gente sabe que essas sobras já elegeu muitos deputados, né? Por conta daqueles puxadores de votos, né? Aquele candidato aqui do partido lá do agora, nessas últimas eleições, o PSL, graças ao filho do presidente lá, né? Conseguiu eleger um monte de gente. Lógico que cada deputado tem aquela regrinha lá que tem que ter os 10%, né? Do quociente eleitoral. Mas, assim, explica pra gente, muda alguma coisa pela essa previsão da reforma agora nas sobras eleitorais? Ou ficaria do jeito que está hoje, com aquele candidato sendo beneficiado pelos puxadores de votos? Como aqui disse, eles vão ter que definir se eles vão mudar apenas a regra do sistema proporcional, como temos hoje, majoritário, ou do distrital, ou distrital misto, ou se vão modificar em todas as outras coisas, porque o eleitoral é sempre... Passa pela decisão do distritão, né? Se for passar, muda tudo. Se ficar proporcional, aí é outra história. Né? O que eu disse é que eles podem mudar. Eles podem mudar e continuar todas as regras, mas eles vão ter que definir isso aí. Né? E a questão da sobra, só para você ter uma ideia, agora, agora eu acho que foi dia 14 agora, de julho, o Senado aprovou um projeto, salvo engano, era um senador do Mato Grosso, do PSD, que era onde só poderão participar da distribuição de vagas não preenchidos os partidos que alcançarem a cláusula de desempenho. Você veja, nós aprovamos o Senado apenas, modificou a cláusula de desempenho e eles estão discutindo a questão do voto ainda. Então, é meio complicado. E essa questão das sobras talvez seja a parte mais difícil do cidadão entender. Né? É complicado se eu for aqui explicar, porque é a única parte do direito eleitoral que envolve números. Não é? Que envolve números. E quando você envolve números, você tem digamos assim, fazer uma proporcionalidade. Eu aprendi nesse tempo inteiro que a melhor coisa é nós darmos um exemplo. Tá, vamos para seja o sistema agora. Tá? Não existe mais coligação. Mudaram a regra, mas continuaram com a questão de cotas. Então, o que nós temos que fazer? Como é que nós vamos ter? Vamos fazer uma conta básica. Vamos supor que nós tenhamos que 500 mil pessoas vão votar. Aqui, eu pus até um número aqui, deixa eu puxar aqui para vocês entenderem. Ó, vamos supor que 531.138 pessoas são aptas a votar. Quando você vai achar o quociente, você tira os votos nulos e os brancos. Você fica só com os votos válidos. Isso. Você divide pelo número da cadeira. Sim. Como exemplo aqui, se nós pegarmos o que nós tenhamos aqui, 100 mil votos válidos e nós temos 8 vagas para deputado federal. Isso. Aí você pedir, né, o 100 para o 8 para você saber qual é o quociente eleitoral. Então, vamos supor que fosse 10 vagas, para a conta ficar melhor. Tá? Se 100 mil são o número de eleitores, são os votos válidos, e são 10 cadeiras, suponhamos que fosse 10 cadeiras, nós teríamos um quociente de 10 mil. Dentro hoje das regras,
o candidato do partido que atingir 10 mil estava eleito. É isso aí. Para eleger mais um, teria que também atingir esse quociente, né? De 10 mil. Porque o quociente eleitoral basta você dividir votos válidos pelo número de vagas que você tem a numeração. Doutor Muito Juvenal, qual seria o conselho que o senhor daria hoje para o pessoal que quer ser candidato e que não sabe quais as regras? Tipo assim, eu quero ser candidato em 2022 e não sei se eu vou candidatar a deputado federal. Está mais difícil agora para conseguir uma vaga para federal? Aí talvez ele opte, não, vou tentar estadual. Tipo assim, já que não tem regra definida, então qual é o conselho que o senhor daria para quem está aí se mobilizando para pré-campanha, né? Que a gente sabe que hoje, considerando rede social, a pré-campanha começa bem antes, né? A não oficial, né? Bem antes, né? E aí, como que se preparar para isso? Olha, a preparação é simples. O que nós precisamos também mudar no Brasil é que os partidos, a nível nacional, estadual e municipal, dentro das eleições que cabe, não vamos dar o exemplo agora, ano que vem a eleição estadual, os partidos têm que contratar contadores e advogados que possam sanar as dúvidas com reuniões para aqueles pretensos candidatos. Porque, vou dar um exemplo para você, a nossa eleição, não sei, parece que é dia 3 de outubro, ano que vem. Tá? Então, em tese, os candidatos teriam a desincompatibilizar até 3 de abril. Por quê? Porque existe uma regra eleitoral que foi modificada e passou-se para ser 6 meses a desincompatibilização. Então, tem muitas pessoas que são funcionários do Estado, mas não sabem se a desincompatibilização é de 6, de 4 ou de 3 meses, por exemplo. Então, isso cabe aos partidos contratar advogados, contratar contadores e que possam explicar a essas pessoas quais são as condições de serem candidatos antes da desincompatibilização. Cada partido deve fazer um congresso estadual e tirar essas dúvidas com palestras de contadores e advogados exatamente para visar esse candidato. Porque quando você faz isso, e aí os partidos poderiam fazer uma bíblia, que a gente chama de bíblia de eleições, né? E entregar para cada pretenso candidato. E aí ele vai ter obrigação de ler. O problema é que normalmente eles não leem. Esse começa por aí. Tem que ler a legislação e entender, né? Eu até falo aqui no meu Instagram, né? Tem que entender as regras do jogo, né? A gente tem a legislação, a lei das eleições, né? Mais para o final do ano vai ser divulgada as resoluções do TSE, então tem que entender, né? Para poder que ninguém vai para a guerra sem se preparar antes, né? E agora, ainda com essas mudanças... E as resoluções do TSE, elas são elaboradas 10 meses antes das eleições. As instruções são aprovadas até dezembro e essas instruções viram resoluções até 6 meses antes das eleições. Então, assim, é muito tempo que a Justiça Eleitoral dá aos partidos para que possam sanar as dúvidas dos seus pretensos candidatos. Então, o que falta mesmo é isso, tá? E acho, no meu ponto de vista, que precisa melhorar essa participação dos partidos com os pretensos. Mas também os pretensos candidatos precisam ler um pouco mais, eles precisam saber, entender, tirar as dúvidas pessoalmente e não deixar em cima da hora, como muitas vezes acontece. Doutor Juvenal, eu queria lhe agradecer demais, né, por essa live. Passou tão rápido, quase 1 hora já de live. A gente poderia até falar mais, tem tanto assunto para falar, né? Mas assim, como já está avançada a hora, né? E para não cansar muitas pessoas, eu queria lhe agradecer pelas suas informações, pelo seu conhecimento aqui, dividir com a gente, né? E se você tiver algo a falar, né, antes da gente encerrar aqui, só fique à vontade. Eu queria apenas, Márcia, primeiro pedir perdão aos ouvintes e aqueles que nos veem através do Instagram, porque são assuntos muito importantes, muitos assuntos. Nós realmente temos pouco tempo, né, Márcia, para falar, explicar. E agradecer muito o seu convite por estar aqui com você. É muito importante. Estou vendo aqui que tem grandes amigos aí nos assistindo. Eu fico feliz. Grandes advogados, companheiros das profecias de direito eleitoral. Queria mandar um abraço aí para minha família, para a Laís, minha esposa, os meus filhos, Michele, Christian, Tiago, Eduardo, o João Pedro, enfim, para toda a minha querida Natividade, Goiânia, que está aqui. Eu estou vendo aqui muitos amigos de Goiânia, que coisa boa. E um beijo para minha querida Silvânia também. Márcia, obrigado, estou sempre à sua disposição.
Obrigada ao senhor por ter vindo, né? Reforço novamente, obrigada mesmo pela audiência das pessoas também, todos os seus convidados, o pessoal que está nos acompanhando. Eu vou deixar a live salva aqui, porque eu sei que muita gente falou que não ia poder por conta disso, daquilo, né? Mas a live vai ficar salva para quem quiser assistir, né? E tirar as dúvidas. E vamos falar mais para frente sobre outros assuntos ligados a esse assunto, tá bom? Obrigada demais pela sua participação. Márcia, estou à sua disposição. Tá certo, então tá. Obrigada, boa noite, gente. Até mais. Gente, obrigado, tchau. Tchau, tchau.